Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante. É a transcrição de um sermão do Billy Graham, lá de 1986. Isso foi numa conferência grande em Amsterdã para evangelistas itinerantes. Exato. E o foco principal dele ali foi a segunda vinda de Cristo e, o papel da evangelização global nisso tudo. Nossa missão aqui é tentar destrinchar essas ideias, sabe? Os sinais que ele apontava na época e o chamado que ele fez para o pessoal lá. Vamos lá. Ok. Para começar a desembrulhar isso, o ponto de partida de tudo é a crença na volta de Jesus, né? Uma promessa que está na Bíblia. Exatamente. A base teológica para isso vem forte de passagens como, por exemplo, Mateus 24. Ali os discípulos perguntam direto para Jesus, né? Quais os sinais do fim dos tempos da sua vinda? Certo. E também Atos 1, que descreve a ascensão de Jesus e logo depois anjos prometendo que ele voltaria do mesmo jeito que subiu, de forma visível. E o interessante é que o Graham fez questão de ressaltar que essa expectativa de um retorno de algo decisivo no futuro não era só do cristianismo. Ah, ele fez paralelos com outras religiões? Fez sim, mencionou, por exemplo, a crença judaica na vinda do Messias, né, como Maimônides já articulava. Falou da crença hindu na 10ª encarnação de Vishnu, que eles esperam no fim dos tempos. Nossa. A expectativa budista por um futuro Buda, e até no islamismo xiita e sunita, que esperam uma figura para o fim dos dias, um líder. Que interessante essa conexão que ele faz. Pois é. E ele sugeriu que talvez essa ressonância, assim, quase universal, pudesse ter raiz lá atrás, na promessa bíblica de um Salvador, lá em Gênesis, depois da queda. A ideia era talvez apontar para um anseio humano básico, né, que a volta de Cristo responderia. Entendi, faz sentido. E partindo daí, ele detalhou vários sinais que, para ele, em 86, indicavam que esse retorno estava próximo. Ele não chegou a marcar data, imagino? Não, de jeito nenhum. Ele deixou claro que não era para prever dia ou hora, mas ele argumentava que dava para discernir a estação, digamos assim. Observar as tendências. Isso. Observando fenômenos globais que ele agrupou em alguns temas, baseado na interpretação dele de passagens bíblicas, principalmente dos evangelhos. E quais eram esses temas, esses sinais? Olha, o primeiro sinal que ele apontou foi uma degradação moral e social bem acentuada. Ele comparou a época com os dias de Noé, sabe? Aquela descrição da Bíblia de uma sociedade totalmente focada no dia a dia, comer, beber, casar, meio alheia ao espiritual. Sim. E também comparou com Sodoma e Gomorra, como símbolos de imoralidade, de violência. Para ele, era nítido um declínio moral acontecendo no mundo todo. Ok, esse foi o primeiro. Qual o segundo? O segundo seria um aumento assim alarmante da criminalidade, do desrespeito à lei. Ele chamou de ilegalidade. Ilegalidade. Ele se baseou em Lucas 21, versículo 9, que fala de sedições, e ele interpretou essa palavra de forma bem ampla. Rebelião, revolução, terrorismo, um desrespeito geral pela autoridade e pela lei. Ele via isso como um sintoma claro dos tempos finais. Chegou até a questionar se outra época tinha visto tanta anarquia global. Isso nos leva direto para o contexto geopolítico da época, imagino. Guerra Fria e tudo mais. Exatamente. E aí entra o terceiro sinal. A intensificação de guerras, rumores de guerras, tensões geopolíticas. Ele citou que Jesus previu isso, e o contexto de 86 é chave aqui. Plena Guerra Fria. Sim, ele até mencionou um encontro recente na época, entre o ex-presidente Nixon e o Gorbachev, lá em Moscou. Tinha uma certa esperança de desarmamento nuclear, de paz entre EU e a União Soviética. Lembro dessa época, havia uma tensão, mas também essa busca por diálogo. Pois é, só que o Graham colocou essa própria busca por paz no meio de um século tão violento como parte dos tempos turbulentos que estavam previstos. Ele bateu na tecla do número absurdo de mortes por guerras, por fome no século XX. Chegou a ironizar o nome de uma revista antiga, O Século Cristão, que parecia prometer outra coisa, né? Nossa, que forte essa colocação, e aqui a análise dele vai para um lado que talvez surpreenda alguns. Ele falou de conhecimento e tecnologia como sinais também. Falou, e esse é um ponto fascinante no argumento dele.
O quarto sinal seria essa multiplicação assim exponencial do conhecimento e das viagens, algo que, segundo ele, também estava previsto nas Escrituras, citando Daniel. Conhecimento e viagens, como assim? Ele fez um contraste muito visual. Disse: olha, por milênios, a velocidade máxima do ser humano era do cavalo. Até meados do século XIX, isso não mudou muito. Verdade. Mas agora, ele disse em 86, a gente já fala de viagem espacial a 30 mil quilômetros por hora. Essa aceleração absurda do saber, da capacidade de ir para qualquer lugar do mundo, ele via isso não só como progresso, mas como um sinal específico dos tempos. É interessante essa leitura, né? Porque muita gente via, e ainda vê, essa aceleração só como avanço. Mas ele deu outro significado quase, ambíguo. Exatamente. Ele pegou algo que geralmente é celebrado e colocou sob essa lente teológica específica. Virou parte de um quadro maior que apontava para o fim. E tinha mais algum sinal? Tinha. O quinto e último sinal seria o que ele descreveu como um surto de enganos espirituais. Enganos espirituais, tipo o quê? Isso incluía o surgimento de falsos profetas, falsos cristos. Ele chegou a citar um número, assim, impressionante. Mais de 400 pessoas só em Los Angeles que diziam ser Cristo. 400? Nossa! Incluía também o crescimento de seitas, a popularização de feitiçaria, ocultismo e o que ele via como ataques diretos à autoridade da Bíblia. Qualquer desvio das escrituras para ele era uma vitória de forças contrárias. Ele insistia muito na necessidade de crer na Bíblia de capa a capa, como ele dizia. Então, juntando tudo isso, declínio moral, ilegalidade, tensões no mundo, aceleração tecnológica e essa confusão espiritual, a imagem que ele pintava era de um mundo em crise profunda quase, à beira de algo buscando salvação. Era exatamente essa a sensação que ele queria passar. Ele não estava só listando coisas, estava construindo uma narrativa, sabe? De que a civilização estava numa trajetória específica, marcada por esses sinais, criando um cenário de urgência. Faz sentido. Ele mencionou a busca sem fim por paz, citando a Bíblia. Paz, paz, quando não há paz. E como essa palavra estava na moda. Para ilustrar o desespero por solução, ele contou uma história atribuída a um diplomata europeu. Qual história? Que esse diplomata teria dito que o mundo seguiria até o diabo se ele prometesse resolver os problemas globais. Isso sugeria um vácuo, uma sociedade pronta para aceitar qualquer coisa. Pesado. Muito. E a analogia final dele sobre isso foi potente. De um relógio antigo que, em vez de dar 12 badaladas, dá 13. E a menina corre para a mãe e diz: mamãe, é mais tarde do que nunca foi antes. A mensagem era clara, o tempo estava avançado, talvez perigosamente perto do fim. Uau! Então, diante desse cenário todo, desses sinais, dessa urgência que ele criou, qual foi a diretriz principal? A tarefa que ele deu para aqueles evangelistas lá em Amsterdã? A resposta dele foi muito direta, muito focada. A urgência e a centralidade da chamada Grande Comissão. A Grande Comissão. Isso, aquele mandamento de Jesus registrado em Mateus: ir e fazer discípulos de todas as nações. Ou, como Graham interpretou ali, levar a mensagem do Evangelho a todos os povos. Ele conectou isso diretamente à volta de Cristo, citando Mateus 24:14. Que diz? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Na visão dele, evangelizar o mundo não era só algo importante para a igreja, era um pré-requisito divino, algo que precisava acontecer antes do fim. Entendi. E a tecnologia, que ele mencionou como um dos sinais, entrava nisso também. Totalmente, um papel crucial. Ele ressaltou que pela primeira vez na história, cumprir literalmente essa comissão de alcançar o mundo todo era uma possibilidade real, palpável. Por causa do que, especificamente? Graças às tecnologias que existiam em 86, como o rádio de ondas curtas e principalmente a TV via satélite. Ele até mencionou conversas com diretores de missões de rádio, tipo a Rádio Transmundial, que diziam que já não tinha mais lugar inacessível para o rádio. Nossa, ele viu a tecnologia como uma ferramenta dada por Deus para isso, então? Exato. Não era só conveniência, era quase um sinal em si.
uma ferramenta providencial para acelerar e completar essa tarefa final. E tinha alguma clareza sobre o objetivo final dessa pregação? Era para converter o mundo todo antes de Cristo voltar? Ele fez uma distinção importante aí. Enfatizou que a meta era evangelizar o mundo, ou seja, proclamar a mensagem, dar a chance para todo mundo ouvir. Ah, e não necessariamente cristianizar o mundo todo. Isso. Ele disse que não tinha promessa na Bíblia de que o mundo se tornaria majoritariamente cristão antes do fim. O foco principal era a proclamação da mensagem central, morte e ressurreição de Cristo para a redenção. Entendi. Claro que ele também reconhecia a importância da ação social, lutar por justiça, ajudar os pobres, mas a tarefa número 1, o chamado específico para aqueles evangelistas, era a proclamação do Evangelho. E ele foi realista sobre o custo disso? Foi sim, nada de romantismo. Ele falou abertamente do custo pessoal, que seria potencialmente uma vida perigosa, que exigiria coragem, muitas vezes solitária, marcada por um sentimento de quebrantamento diante do mundo. Difícil. Um caminho de chorar pelos perdidos, de depender totalmente de Deus, talvez até com fraquezas físicas, como ele mesmo admitia ter. Dá para sentir uma convicção muito forte nele sobre a importância dessa missão. Ele via isso como algo superior a outras áreas, tipo política, poder. Sem a menor dúvida. Ele foi muito enfático. Compartilhou a convicção pessoal dele de forma bem visceral. Como assim? Ele contou que recusou durante a vida convites para posições de muito prestígio no mundo secular. Falou de chance de ser embaixador, membro de gabinete de governo, até ator de cinema. Ator de cinema? Sério? Sério. Ele diz que recusou tudo porque sentia um chamado divino específico para ser pregador. E foi além. Afirmou que o trabalho da igreja em proclamar Cristo tinha mais significado eterno do que as decisões da Casa Branca, do Kremlin, da ONU. Uau! Para ele, essa responsabilidade enorme ter sido dada a pessoas comuns, falhas, era um mistério profundo de Deus. Não a anjos, mas a nós. Entendi. E na parte final do sermão, o foco muda um pouco, né? Sai do global e vai pro pessoal, pros próprios ouvintes ali. Exatamente. Vira uma chamada para autoavaliação. O apelo final é muito pessoal, muito intenso. Ele desafia cada um ali a examinar a própria condição espiritual, a fé, o relacionamento com Cristo. Para ter certeza da própria salvação, é isso? Isso. Ele disse que conhecia pastores, evangelistas, líderes que, lá no fundo, tinham dúvidas sobre si mesmos diante de Deus. E ele pediu, assim, com força, para ninguém sair dali sem resolver essa questão fundamental. E como ele fez para intensificar essa necessidade de autoexame, além do pedido direto? Ele usou um recurso retórico muito forte para criar urgência. Uma contagem regressiva imaginária para a volta de Cristo. Uma contagem regressiva? Como foi isso? Ele perguntou: o que você faria se soubesse que Cristo volta em 1 minuto? E só você soubesse. Aí apertou. E se fossem 45 segundos, você lembraria de quem não falou? Nossa, que pressão! Aumenta. E se fossem 30 segundos, sairia correndo gritando para as pessoas se arrependerem? E continuou, 20 segundos, 10, 9, 8, até 1 segundo. O objetivo era forçar uma reflexão desconfortável sobre a própria prontidão, a santidade, a fidelidade à missão, sabe? Imagina o impacto disso na plateia. Devastador, imagino. A mensagem era: se prepare hoje, agora. Foi quase cinematográfico. E além dessa pressão da contagem, como ele inspirou a dedicação total que ele pedia? Ele fechou com 2 histórias que serviram de exemplo e desafio. A primeira foi de um jovem radioamador. Conta aí. Esse jovem captou uma mensagem, que depois viram que era falsa, dizendo que os Estados Unidos estavam sob ataque nuclear e iam ser destruídos em 1 hora. O rapaz acreditou, entrou em pânico, saiu correndo descalço pelo campus da faculdade, batendo nas portas, gritando para todo mundo acordar, fugir, disposto a parecer louco. Meu Deus! Acordou colegas, reitor, presidente da universidade, que acabaram se reunindo para orar. A lição do Graham foi: se ele agiu assim por uma mentira, com tanta urgência e paixão, quanto mais deveriam agir os que creem na verdade do Evangelho. Faz pensar. E a outra história? Foi sobre o D.L. Moody,
aquele evangelista famoso do século XIX. Moody ouviu alguém dizer: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Jesus Cristo. Aquilo bateu fundo no Moody. Ele refletiu e decidiu ali: pela graça de Deus, eu serei esse homem. O Graham usou isso como um chamado direto para cada evangelista ali presente. Não importava de onde viesse, Uganda, Brasil, Austrália. Para que cada um fizesse essa mesma entrega total. Exatamente. Decidir ser o homem de Deus, a mulher de Deus, totalmente consagrado para sua nação, sua cidade, sua vida. Esse era o desafio final. E qual era a base dessa confiança, dessa consagração toda? Vinha do esforço da pessoa. Não, ele deixou isso muito claro. A salvação e a capacidade para essa tarefa não vinham do esforço humano, do mérito. Ele se usou como exemplo. Se minha salvação dependesse de Billy Graham, eu estaria perdido. Entendi. A segurança, a certeza, vinha totalmente do que Cristo fez na cruz e na ressurreição. Era um presente de Deus recebido pela fé, não por obras. A consagração seria, então, uma resposta de amor e gratidão a esse presente. Então, para a gente sintetizar o que a gente explorou aqui, a gente tem um retrato de 1986 pela voz de uma figura religiosa muito influente. É uma análise com uma visão teológica bem específica sobre o fim dos tempos, né? Sim, onde eventos mundiais, tendências sociais, até a tecnologia da época, tudo era interpretado como sinal da volta iminente de Cristo. E dessa interpretação nasce um chamado muito forte, cheio de urgência, para a evangelização do mundo e para um compromisso pessoal profundo daqueles que acreditavam nisso. Exatamente. Para quem busca entender diferentes visões sobre história, propósito, fé, motivação, essa análise é um exemplo vivo. Mostra como crenças sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, podem gerar uma motivação enorme e direcionar ações bem concretas no presente. É uma intersecção clara entre teologia, os eventos da época Guerra Fria, início da globalização tecnológica, questões sociais e um chamado forte para a missão, né? Com esse senso de que o tempo estava acabando. Perfeito. Um senso quase palpável de urgência. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, talvez. Em 86, o Graham viu o rádio e a TV via satélite como tecnologias revolucionárias que, pela primeira vez, tornavam possível alcançar o mundo todo com uma mensagem. Olhando para hoje, mais de 30 anos depois, como será que esses mesmos argumentos sobre alcance global, urgência, os sinais dos tempos poderiam ser, sei lá, recontextualizados ou talvez até intensificados? É uma boa pergunta. A gente vive na era da internet onipresente, redes sociais conectando bilhões na hora, inteligência artificial avançando rápido. Como essas novas realidades poderiam reconfigurar ou amplificar o tipo de mensagem e de chamado que a gente ouviu nesse sermão de 86? Fica aí algo para a gente pensar, né? Como uma mensagem se adaptaria ou seria intensificada com as ferramentas de hoje. Exato. Fica a reflexão.